Me chamo Álvaro Augusto, tenho 29 anos, sou natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, resido em Concórdia há 6 anos. Sou formado em Educação Física, sou formado em Processos Gerenciais e curso hoje uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. Tenho uma empresa chamada Divertidamente, uma empresa baseada em recreação, esporte e lazer. Hoje ela atua diretamente dentro do Via Passarela, né, e a gente atua fora com eventos baseados em entretenimento. Meu início estudantil ele foi numa escola particular, né, uma escola de ensino privado, e nessa escola quem custeava essa escola eram meus avós. Né. Com o falecimento deles, ainda quando eu era pequeno, no que chamam hoje de 2º ano, né, eu tive que mudar de escola. Por quê? Porque eu já tinha a minha irmã, né, e o meu irmão estava a caminho e meus pais não tinham condições de continuar custeando uma escola privada. Então eu passei. A gente desde pequeno no Rio, assim, né, e estando numa família negra, nós aprendemos aquilo que eu chamo de mecanismos de defesa. Né? Nós aprendemos a lidar com as situações adversas da vida, seja ela qual for. E uma delas é realmente a questão racial, a questão do distanciamento, a questão, né, que muitas pessoas não têm aquela cultura de tratamento igual, né, e sim de que nós somos uma parcela, né, muito pequena da população, né, e que nós, eu fico sem gente falar isso, mas é que nós não temos o espaço que merecemos. Uma história muito marcante, né, que não me deixou sequela, mas que eu gosto de contar, onde uma professora minha, em uma das aulas, sempre gerou-se muitas piadas em relação a alguns conteúdos que eram ministrados em sala de aula. Então, eu e meus colegas, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, então eu levava realmente por esse caminho. Mas um dos meus colegas, uma colega minha, né, corrigindo, quando a professora explicava sobre, eu me lembro, a peste negra, né, e ela pegou e ela fez uma brincadeira, onde a turma toda começou a rir, que ela falou o seguinte: a peste negra, professora, a peste do Álvaro. E aí quando ela fez esse trocadilho, né, com essa brincadeira, eu logo retribuí respondendo, e aí ao invés de a professora intervir de uma maneira correta e repreendendo a ação dela, a professora ela simplesmente falou: tá vendo? Ela não entendeu muito o que estava acontecendo, e ela já veio direto no Álvaro e falou: tá vendo? É por esse motivo que você... Essas palavras ficaram gravadas. É por esse motivo que você não vai ter futuro. Vai trabalhar, pegar numa enxada pelo resto da sua vida. Né? E quando diretamente ela falou essa frase, eu peguei e eu respondi ela que ela não era qualificada por ser professora, né? E eu falava para ela: por isso que a senhora tem que se aposentar. Porque a senhora está falando coisas que são além da sua capacidade. E me retirei da sala. E aí eu saí, eu fui em casa, minha mãe estava grávida do meu irmão ainda, né, do André. E aí eu fui em casa e falei assim: mãe, a professora me desrespeitou, ela falou isso. E a minha mãe na mesma hora ela falou: eu vou lá agora. Né? Então hoje até ela também conta essa história, que ela subiu com o barrigão, né, e chegou lá. E quando eu cheguei na escola, hoje eu entendo perfeitamente isso, né? Mas a professora novamente ela me afrontou. Por quê? Porque realmente eu sumi da escola, né? Ela mandou os inspetores da época me procurarem, e eu falava e o inspetor ele não falou que eu tinha saído da escola, né? Que era um outro inspetor, que é o famoso parceiro nosso, né? Então ele sabia que eu ia buscar a minha mãe. Então quando eu cheguei, ela falou: olha ele lá, aquele marginal, ele fugiu da escola. E antes que eu pudesse confrontar e responder, a minha mãe ela falou: nós vamos conversar lá dentro. Né? Olhou para ela e falou: nós vamos conversar lá dentro. E chegou lá dentro, a minha mãe teve uma conversa, e ela falou que, só encurtando, né? Mas ela falou que aquele futuro que a professora projetou para o filho dela não era o futuro do filho dela, né? E ela estava certa, e que a professora não deveria agir daquela forma. E no mesmo momento ela me fez pedir desculpa à professora, né? Hoje eu penso, por que eu deveria pedir desculpa, né? Mas a minha mãe me fez pedir desculpa à professora,
E ela falou o seguinte à professora, que também ficou gravado: se você não tivesse desrespeitado ele, ele jamais teria feito isso com a senhora, porque esse é o meu filho, né? E assim ela encerrou, né? Eu não lembro hoje se a professora pediu ou não pediu desculpa, mas eu lembro que ela ficou, né, arrependida pelo fato, né? E isso aconteceu, isso ocorreu, isso assim marcou assim a vida dentro da escola, né, de uma maneira negativa. Mas como eu disse, como a gente é criado dentro do meio e criamos vários mecanismos de defesa, a gente sempre reverteu essa situação. Então tem várias situações parecidas, né, ou até menores, que a gente já aprende a rebater. Então não nos afetam de uma maneira negativa, porque a gente aprende a rebater. Talvez eu possa dizer que eu enxerguei mais preconceito cultural do que racial, né, dentro de Concórdia, porque o esporte ele quebra essa questão da barreira. E o costume das pessoas realmente está em interagir, né, tá em interagir. Então assim, eu já me senti mal, né, em alguns lugares que eu não vejo o porquê ser citado, né, mas eu já me senti mal por quê? Porque as pessoas, eu vejo que isso é o Álvaro, tá? Por que eu estou falando que é o Álvaro? Porque talvez uma outra pessoa ela tenha uma percepção totalmente diferente. E o Álvaro ele sempre tem uma percepção amigável, né, sobre as situações. Mas eu me sentia mal, por quê? Porque as pessoas me olhavam com indiferença, né? Porque não me conhecia, porque não sabia, né? Hoje, eu posso dizer que eu não sou conhecido, mas as pessoas já sabem identificar o Álvaro como o professor de basquetebol. Eu me considero uma pessoa que debate demais o racismo, né? O único problema que eu tive, né, assim, que me marcou dentro de Concórdia foi uma pessoa que chegou para mim e informou que eu era racista, né? E ela julgou isso porque ela fala que os verdadeiros racistas são os negros, né, por conta de possíveis brincadeiras que um negro faça com o outro, mas ela me falou: o verdadeiro racista é você. Você é um racista, foi isso que ela falou, né? Justamente pelo fato de que ela enxergou dentro da minha equipe que tínhamos, né, mais negros, e não era isso, se julgar, né, uma coisa medíocre, mas pela quantidade, né, nós tínhamos 12 pessoas, 4 eram negros, né, mas isso não é relevante, né, e ela entendeu que em algum momento do jogo eu tinha deixado 4 negros em quadra, né, e um branco, e ela entendeu isso como um ato de racismo. Dentro do esporte, isso para mim é um crime. E ela falou: você é uma pessoa extremamente racista e você faz racismo com fulano. Cara, isso daí, quando chegou para mim, isso daí me deu um impacto tão grande que eu não conseguia responder sem chorar para ela, né? Então eu respondi chorando mesmo, que eu falei assim: você não sabe o que é racismo. Então essa pessoa ela me informou que ela conhecia o racismo porque ela era estudada, ela era qualificada, era uma pessoa renomada. E quando a pessoa ela falou isso, ela nunca imaginou, né, que eu responderia da forma que eu respondi. Porque nesse momento que ela insinuou que o racismo estava nos livros, né, assim, o racismo era algo que poderia se estudar, eu já sequei as lágrimas e falei para ela o seguinte: você nunca vai me entender e você nunca vai entender o racismo. Ela: por que você tem essa arrogância em me dizer isso? Eu falei: porque você nunca viveu na pele. Então as pessoas que não sofrem o racismo na pele, elas não conseguem entender o que é o racismo em si. Elas nunca foram para casa chorando, elas nunca sofreram uma discriminação, elas nunca ficaram deixadas de lado, né? Então, não só em Concórdia, mas no sul inteiro, as pessoas têm medo de chamar um negro de negro, né? Eu não tenho esse problema, as pessoas me chamavam de moreno. Eu falava: não sou moreno, sou negão, né? As pessoas: não, é um moreno porque tem esse medo. E ao contrário de algumas pessoas que elas não têm esse medo, elas têm uma arrogância em dizer que elas sabem muito bem o que é racismo e que elas não cometem atos de racismo,
e elas já cometem um ato muito grande racista quando elas dizem que elas sabem o que é, porque elas não sabem. E nunca vão saber, né? Porque só sabe quem realmente sofre na pele. Ser negro no Brasil, não vou mentir, né? Até porque as pessoas que talvez possam vir assistir, né, vão me condenar, mas ser negro no Brasil é difícil, né? É muito difícil mesmo. Por quê? Porque todas as situações, elas nos remetem para uma situação de opressão, né? O sistema em si, ele te remete para uma opressão, né? Então, se você olhar o Álvaro pode ser um caso à parte. O Álvaro pode ser um zero à esquerda ou uma exceção. Mas se você olhar todo o sistema, você não encontra negros que são formados, né? Hoje eu tenho 2 faculdades, né? Você não encontra negros que são empresários, né? Você não encontra negros que têm a oportunidade de sair, de viajar, de se comunicar, né? Então, nós somos prejudicados por vários fatores, né? Você não encontra muitas das vezes negros cultos, né? Então é difícil porque o sistema ele já é engessado, né? E essa briga por autonomia, essa briga por espaço, ela é constante, né? Então muito se fala no Rio e em todo o país sobre a opressão que os negros sofrem, né? Seja ela na política, seja ela no esporte, seja ela na religião, né? É uma opressão assim, muito forte, e que ela só vai mudar se hoje nós começarmos a reeducar as nossas crianças para lá na frente ter essa mudança. Tendo apanhado geral, como eu disse, eu gosto muito, muito, muito de crianças, né? E eu tenho um parque infantil, e esse relato também já aconteceu, né, em outras situações com pessoas que já têm filhos. Mas você vê a transparência dos pais nas crianças menores, né, na rejeição que as crianças têm para uma criança negra. Eu trabalho com criança no Rio de Janeiro, no mês de janeiro. Às vezes a gente tem uma colônia de férias, né, que é privada e tem um custo alto. Aparece 5 negros, mas isso numa colônia inteira, que tem 5 turmas e cada turma tem no mínimo 30, 40 alunos. Mas aparece 5 negros. Tem crianças que rejeitam aquela pessoa porque ele é negro. Então imagine você sofrer essa rejeição desde pequeno, quando criança, uma inocência, né? Então eu não acredito que a criança está rejeitando porque ela é assim. Não, eu acredito que a criança está rejeitando porque o pai está preparando ela assim. Então eu vejo isso às vezes no próprio parquinho, né? Chega uma criança negra, um olhar meio diferente, né? Então, como eu já sei, eu tento inserir, né? Porque, como eu disse, é algo compartilhado. Os negros, eles compartilham, né, e sofrem as dores juntos. Então, se isso acontece desde as primeiras idades, é muito difícil você mudar o sistema que já está, né, engessado. Concórdia foi uma cidade muito acolhedora, né, por alguns motivos pessoais também, né? Além da curiosidade das pessoas, né, de querer saber um pouco mais sobre a cultura afrodescendente, sobre a cultura do Rio de Janeiro, né, eu tive um acolhimento dentro de Concórdia, né, numa situação que aconteceu quando eu estava aqui no meu 2º ano, que sempre foi um problema para mim, ter que viajar, ter que sair de casa e deixar minha família, porque eu sempre fui muito família, né, sempre tive esse apego afetivo muito forte, esse laço. E aí, em 2015, o meu pai sofreu um assassinato no Rio de Janeiro, né? E quando aconteceu isso daí, eu lembro que eu estava indo para a rodoviária, né, para uma seleção catarinense, que é algo que eu sempre almejei, sempre busquei, né? É um dos topos, né, de um técnico de basquetebol dentro de Santa Catarina. E nesse momento, né, eu vi que eu estava no local certo, porque assim, recebi muitas mensagens
das pessoas aqui de Concórdia, recebi um acolhimento, recebi mensagem das pessoas da igreja, né, recebi mensagem dos meus atletas, e é uma parte até que me emociona porque a gente vê que o acaso ele não acontece, né? Eu estava na cidade, né, correta, e ali simplesmente qualquer... é algo que eu nunca vou esquecer, porque qualquer imagem que eu possa vir a ter, né, da população de Concórdia, ela foi limpada ali de uma forma assim, ó, tremenda, porque as pessoas me mandaram mensagem, me chamaram no WhatsApp, me ligaram, né, mostraram mesmo que estavam preocupados com aquele momento, e eu saí, né, meu presidente, ele pegou, alugou um táxi, a mãe de mais 2 meninos compraram a passagem para poder ir para o Rio, que eu não sabia nem como que eu iria para o Rio. A gente fica geralmente sem chão, né? A gente não consegue muito raciocinar. E os meninos que moravam comigo e as pessoas indiretamente me acolheram nesse sentido. Depois de uma semana no Rio de Janeiro, eu retornei para cá, né, e fui abraçado pelos meus atletas, que a maioria são de Concórdia. A gente ganhou uma competição e 3 meses depois, a minha única tia, a irmã da minha mãe, ela também faleceu. Então nessa ocasião eu fui muito acolhido pelo pessoal da Fundação de Esporte, né, eles me abraçaram, nós conseguimos classificar, perdemos o jogo sim, né, por 3 pontos, depois a gente recuperou, ganhamos um outro jogo ainda mais difícil, e passamos com saldo 0. Isso me marcou. E eu tinha certeza que nós estávamos na cidade certa, em Concórdia, não só depois desse tempo, né, problemático que eu tive pessoal, mas sim também porque eu sempre procurei dar oportunidade para outros meninos que, assim como eu, são negros, são de famílias humildes no Rio de Janeiro, né, e tentam buscar, né, uma formação, uma qualificação. Então hoje nós moramos aqui, né, vários meninos já passaram, né, por mim, mas especificamente hoje nós estamos 14 aqui dentro de Concórdia, nós temos eles inseridos na sociedade, né, eles trabalham, eles se graduam, né, eles buscam realmente uma vida melhor, um momento melhor, e essa oportunidade, quem nos deu foi realmente a cidade de Concórdia. Se nós estivéssemos no Rio, nós não teríamos a oportunidade de poder crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, meu agradecimento às pessoas de Concórdia, né, meu agradecimento à cidade de Concórdia por oportunizar, né, um crescimento profissional e pessoal, não só para o Álvaro, né, enquanto professor, atleta, empreendedor, mas também para os meus irmãos, né, também para meus primos, né, e os meninos, né, que são de famílias humildes no Rio de Janeiro.